Oi, gente, tudo bem? Vamos praticar mais um pouquinho de terapia? Eu estava meditando no texto de Mateus, no capítulo 27, que fala sobre a crucificação de Jesus. E eu fiquei pensando como Jesus conseguiu conviver tanto tempo com Judas, sabendo que um dia ele iria traí-lo. E a traição é algo que machuca, que fere muito o ser humano. Se você já passou por uma traição, seja ela por parte de um cônjuge, traição de amigos, traição no trabalho, uma traição ministerial, de familiares, de qualquer forma, você sabe o quanto que isso machuca. E uma das coisas que nós mais trabalhamos na terapia é a capacidade de entender o que de fato está acontecendo e conseguir deixar aquilo para trás. E falando de traição, a tendência é que isso venha nos amargurar. E a gente sabe que é fundamental o perdão para que a gente possa então seguir livre. Nós sempre ouvimos que o perdão liberta a nós mesmos, né? E o outro, no caso, o traidor, ele precisa conseguir se perdoar a si próprio, né? E nós vemos, inclusive, na história de Judas, né? Que por ele, a culpa foi tão grande, né? Que ele teve, então, o final ali que narra na história, que foi o suicídio. E eu entendo que, por isso, ele foi assim, tomado de culpa. Ele não conseguiu perdoar a si mesmo. Pedro também faz parte da história de Jesus. Nós conhecemos como que Pedro negou Jesus. Mas essa negativa de Pedro também é uma forma de traição. Mas Pedro se perdoou primeiro. Então, por isso, ele alcançou o perdão e a misericórdia de Deus também. Ali, através da vida de Jesus, né? Mas se ele não tivesse dado o primeiro passo, né, de se arrepender, talvez ele tivesse tido o mesmo final que Judas. Mas como assim? Jesus, ele é o Cristo perfeito, ele sabia disso. Como que ele conseguiu conviver com Judas por tanto tempo? E eu sempre pego a palavra, a história, a vida de Jesus. Eu costumo dizer que ele é o melhor psicanalista, o melhor terapeuta de todos os tempos e de toda a história. E se tem alguém que pode nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, é Jesus. E nós vemos ali que Judas, ele tinha um interesse maior de estar perto de Jesus. Ele não estava ali porque ele realmente queria ser um discípulo, conhecer, entender como que Jesus era tão sábio, como que Jesus realizava tantos milagres. Ele tinha um interesse ali por trás, que não era mesmo a amizade, não era por amar e reconhecer que Jesus, de fato, era o Cristo. Mas a grande questão é que eu tiro de lição dessa história. Havia um propósito. O plano de redenção, o plano de salvação foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, desde que o pecado entrou no mundo. Então, fazia parte do plano, inclusive, a traição de Judas. A traição de Judas cooperou para que o propósito de Deus fosse cumprido. Falando como Jesus homem, eu fico pensando, seria tão difícil para Jesus assim realmente pegar e se entregar, sabendo que ele iria sofrer tanto e que morreria por nós. Nós precisamos entender que no momento que isso acontece, Jesus está ali como eu, como você. Ele não estava ali como Deus. Então, assim como é difícil para nós, também era difícil para ele. E a traição de Judas foi ali um empurrãozinho, digamos assim, necessário para que o propósito se cumprisse. Então eu gostaria que você, que um dia já passou por uma traição, que você está encontrando tanta dificuldade de perdoar, olhe para toda a sua história e observe, de fato, o que aconteceu depois que você foi traído. Qual o ensinamento, o que você viveu, o que você extraiu disso aí. Eu não vou dizer, assim, uma coisa boa, porque é difícil, né? Dói bastante, machuca muito. Mas, às vezes, posteriormente, você obteve algum crescimento. E isso te empurrou para algo que antes você estava tendo dificuldade de dar o passo. E o fato de você ter sido traído, você conseguiu então dar esse passo. É como se você tivesse sido empurrado para algo. Então eu quero te convidar a fazer essa análise e entender que você precisa perdoar aquele que te machucou, aquele que te ofendeu. Não perca o seu tempo difamando essa pessoa, tentando provar para os outros quem essa pessoa é, porque você acaba cometendo um erro também. E um erro, ele não pode justificar o outro. Quando você perde o seu tempo difamando, você acaba fazendo fofoca. Então o outro te traiu. Você faz fofoca, você faz intriga quando você fica tentando se justificar. Enquanto que o perdão é o melhor caminho a ser trilhado.